Acredito que muitos aqui já se surpreenderam em abrir o Facebook e ver lá aquelas sugestões de amigos, uma pessoa, um amigo de longa data que às vezes você nem fala há anos, né? Ou para quem compra online, ver uma sugestão de um livro ali que você nem sabia que existia, mas é um livro fantástico, provavelmente você adora ou iria adorar. Abrir o Netflix, que nada mais é do que uma locadora de fitas VHS 2.0. E, além de te recomendar séries e filmes, eles são um dos melhores e maiores produtores de séries de TV hoje em dia, né? Então, se a gente pensa em House of Cards, Making a Murderer, Stranger Things, Narcos, como eles sabem que a gente vai gostar de assistir essas coisas, que as coisas vão ser sucesso de público, né? O ponto é que esse mundo das máquinas, de inteligência artificial, de robôs, de machine learning, big data, são vários termos que a gente usa para coisas semelhantes, ele já saiu da área de ficção científica e já está no dia a dia, já está nos noticiários que a gente assiste todo dia, né? E, claro, isso tem dado muito lucro para algumas empresas. Só que eu me pergunto, será que é só para isso que essa tecnologia serve? Será que é só para produzir riqueza para essa espécie de elite tecnológica empreendedora, como essas empresas que a gente mencionou aqui, eu e o Ayrton um pouco antes? Eu acho que não, eu acho que dá para fazer coisas muito legais com essa tecnologia. E é um pouco do que eu vou falar agora. Aproveitando o momento de agora, então, no domingo, o que todo mundo aqui vai fazer? A gente vai votar, né? Imagina se essa inteligência, além de sugerir para a gente filmes legais, livros legais, também ajudasse a gente a fazer o nosso voto no domingo. Ou, pelo menos, se não for assim tão precisa, né? Pelo menos sugerir em quem a gente poderia votar ou em quem a gente não deveria votar. Já seria um passo além para essas inteligências artificiais, né? Então, a gente precisa de uma tecnologia e de dados. A gente tem, nos exemplos que eu citei, a tecnologia rodando nos computadores, nos servidores do Netflix, né? Um dos exemplos que eu usei. E os dados é lá o que você assiste todo dia, sábado chuvoso, eu ligo o Netflix. Mas se a gente for falar de tecnologia, a gente tem que entender que nada disso, hoje em dia, a gente já está em 2016, isso não é mais um bicho de 7 cabeças, não é complexo, não é super caro. Então, para começar a desmistificar isso, se vocês procurarem online, as melhores universidades do mundo já estão ensinando Machine Learning, que é uma peça de todo esse mecanismo, de graça, em cursos abertos na internet. Você pode procurar, por exemplo, Universidade de Stanford, Johns Hopkins, Washington, todas elas ensinam isso aberto, gratuito na internet. O próprio incentivo a aprender programação como parte do ensino básico também já é pauta em muitos países. Isso não é mais tão distante, tão futurístico, né? Como eu disse antes, páginas de ficção científica. Essa tecnologia de hoje também não é novidade nem entre os estatísticos, as pessoas que estudam matemática, que vão ajudar a chegar nesses montes de cálculo. Como é que a gente chega de acordo com o que você assiste numa série que vai ser sucesso de público, né? São cálculos matemáticos por trás. Essas teorias existem há décadas. E muitas vezes o que faltava era tecnologia para tirar essas teorias do mundo das ideias para o mundo da prática. E hoje isso já é possível. O salto tecnológico dos últimos anos faz com que isso seja relativamente simples. Para ter uma ideia do que foi esse salto, qualquer smartphone de vocês aí é cerca de 32 mil vezes mais potente que o computador que equipava a Apollo 11, na década de, se não estou errado, a década de 70. O computador que levou, basicamente, a Apollo 11 à Lua. Se a gente não quiser olhar tão para trás, assim, qualquer desses smartphones aí, ele é muito mais potente que o Deep Blue, que é um supercomputador construído, basicamente, para tentar bater o Kasparov, que era o campeão mundial de xadrez, e, de fato, conseguiu. E talvez notícias que muitos de nós aqui, se procurar na memória, vai lembrar que lá em 97 o Deep Blue venceu o grande Kasparov. E o nosso smartphone é mais potente hoje do que o Deep Blue. Então, tecnologia já não é mais uma barreira tão importante. Nem o conhecimento sobre ela, nem a parte mais de hardware, mais do equipamento físico, né? E se a tecnologia está aí ao nosso alcance,
talvez a gente tenha que pensar nos dados também. E eles também já estão aí. Nós, brasileiros, a gente tem, talvez, a sorte de ter muita transparência na Câmara dos Deputados. Ela pode ter lá seus problemas, mas em um pacote específico, que é a cota para exercício da atividade parlamentar, uma junção da verba indenizatória de uns anos atrás com outras verbas, é totalmente transparente. O que eu quero dizer com isso? Essa verba, em resumo, ela, em média, é R$40 mil para cada um dos nossos 513 deputados gastar no exercício de atividade parlamentar. Eles podem gastar com aluguel, com hotel, com transporte, serviço de segurança, divulgação das próprias atividades deles enquanto parlamentares. Se multiplicar esses números, a gente está gastando cerca de 250 milhões por ano com essa verba. Contando que um deputado fica 4 anos no poder, é R$1 bilhão por mandato. E a gente sabe, como pela lei da transparência, como a gente tem a lei da transparência, como o deputado gastou cada centavo desse R$1 bilhão. Então, os dados estão aí. A gente nunca sabe direito ao certo porque as pessoas não se debruçam sobre eles, se é uma apatia política, se é não entender exatamente essa legislação. Mas eu acho importante que a gente olhe para esses dados e leve eles a sério. Se a gente fizesse isso, se a gente usasse esses dados que já estão abertos, talvez vocês já soubessem que, em 2015, teve deputado que pagou parte das contas da campanha com essa verba, com o nosso dinheiro. Ou que, em 2014, tinha deputado lá em Las Vegas, no restaurante do Gordon Ramsay, tomando uma cervejinha e botando ela na nossa conta. Ou que, talvez, em 2014, um deputado alugou um carro em uma empresa que, no fim das contas, era uma padaria. Em alguns anos anteriores, um deputado almoçou 13 vezes no mesmo dia, pediu ressarcimento e foi ressarcido. Todas essas corrupções pequenas, elas talvez não chamem tanta atenção quanto as notícias que a gente vê das lava-jatos, dos mensalões. Elas são pequenas individualmente, mas eu tenho a sensação de que elas juntam um montante enorme. E é por isso que eu acho importante a gente olhar para elas. Então, resumindo, a gente tem os dados e tem a tecnologia. Então, por que não juntar as duas e otimizar essa fiscalização? E fiscalizar de perto, ver de perto como o nosso dinheiro está sendo gasto. Essa é a ideia de um dos projetos com o qual eu estou envolvido hoje, a Operação Serenata de Amor. É exatamente isso que a gente está fazendo. Um robô que vai fiscalizar todas as notas do deputado, e ele já faz isso buscando casos de suspeitas de corrupção. Com isso, a gente já achou algumas historinhas dessas engraçadas que eu acabei de contar, não tão engraçadas, talvez, mas a gente quer não só se tornar uma espécie de fiscalizador automático, mas mostrar que a política ela está ao nosso alcance. A política, assim como o machine learning e todas as tecnologias, elas não são bichos de 7 cabeças. A ideia é mostrar que se envolver com política não é só ficar 2 segundos na frente na urna de 2 em 2 anos. Não é só sair gritando fora Dilma, fora Temer, fora qualquer um que seja. Isso tem que fazer parte do nosso dia a dia. E, para terminar, é muito importante falar sobre uma coisa que é a transparência, que vocês podem me perguntar, tá, então vocês querem ser uma espécie de Facebook, de Netflix da política, da luta contra a corrupção? Não. Porque, na verdade, esses algoritmos que rodam atrás dessas empresas, eles são um pouco nebulosos para a gente, eles não são abertos. Então, ninguém sabe exatamente como o Facebook escolhe qual post vai compor a sua timeline, ou como o Netflix pega todos esses dados de audiência e pauta a produção de uma nova série. E faz sentido que a gente não saiba. Esses algoritmos são parte importantíssima do lucro dessas empresas, são segredos corporativos, e faz sentido que eles sejam assim. Só que se a tecnologia quer ajudar na política, ela tem que ser aberta. Isso é muito importante, porque caso exista alguma forma daquele modelo matemático, daquela inteligência artificial ser melhorada, qualquer um do mundo acompanhando o projeto pode ver. E, além de poder ver, ele pode ir lá e sugerir uma sugestão. E, a partir do momento que essa sugestão for aceita, todo mundo que está rodando aquela versão daquele modelo matemático, daquele algoritmo, daquela inteligência artificial, já tem acesso a essa nova versão, melhorada, com menos viés, se for o caso de ter um viés, um desvio, uma interpretação que pode ser feita de uma outra maneira, né?
Isso é muito comum na área de transparência e ela é super importante se a tecnologia quer ajudar na política. É fundamental. E é por isso que a operação que eu falei, a Operação Serenata de Amor, ela se baseia nesses princípios de dados e código aberto. Então, a gente utiliza não só esses dados da Câmara dos Deputados, mas outros bancos de dados abertos. E todo o nosso código também é aberto, porque vocês podem ir lá e olhar e falar, opa, vocês estão errados aqui. E, rapidamente, isso é incorporado no projeto. E, por fim, com tudo isso, é muito importante a gente perceber que tecnologia, transparência e política elas podem e devem andar juntas. A gente já viu casos pequenos, como esses que eu usei como exemplo, que a gente achou nas nossas contas dos nossos deputados, serem muito influentes em políticas de outros países. O nome da Operação Serenata de Amor se inspira num caso sueco da década de 90, que ficou conhecido como Toblerone Affair. Uma candidata à primeira-ministra, Mona Sahlin, se eu não esqueci o nome dela, foi pega com um Toblerone, uma barrinha de chocolate, na conta, na fatura do cartão de crédito corporativo, ou seja, um cartão de crédito pago com dinheiro público. Isso foi um estopim que realmente acabou com as ambições que ela tinha para aquelas eleições. Ela era uma das cotadas para ser primeira-ministra, né? E é um caso muito icônico para quem estuda corrupção e para quem pensa que a corrupção não começa grande, com casos de milhares, milhões de reais ou de dólares, né? A gente acha que a corrupção ela começa pequena. A corrupção ela começa numa nota fiscal de um almoço que você pediu ali para o cara aumentar o valor. A corrupção ela pode começar você, como deputado, ficando de propósito, talvez com não tanta necessidade, num hotel de quem financiou a tua campanha, ou alugando os carros só nas locadoras de carros da própria família, por exemplo. E ela cresce, ela vai ganhando aquela aura de impunidade, de que tudo bem, de que ninguém vai perceber. Então, se a gente já tem essa tecnologia, se essa tecnologia já está sendo usada para criar milhões e milhões de lucros para empresas como Netflix, Facebook, Google, por que a gente não pode usar essa tecnologia para uma área pública, para uma área cívica, uma área que a gente já tem os dados abertos, a gente já tem muita abertura de bancos de dados para fazer isso, né? E por que a gente não consegue também, com isso, mudar um pouco a nossa sensação de impotência, de apatia, de desinteresse pela política? Sentir que a gente pode estar mais perto do que acontece com cada centavinho daquele 1 bilhão de reais que a cada 4 anos vai para os nossos deputados. Isso é só um exemplo. A gente tem, uma vez que esse algoritmo fique maduro, a gente pode aplicar ele para outras contas públicas, para as esferas estaduais, municipais, para o próprio ambiente corporativo, porque existe desvios e casos de corrupção dentro de empresas privadas também. Então, isso realmente é uma coisa importante para a minha vida, para a minha posição como brasileiro. A gente já costuma brincar no grupo da Operação Serenata de Amor, que além da inspiração no caso do chocolate sueco, é também a nossa serenata de amor para o Brasil. Eu acredito muito nisso, na transparência e na tecnologia como aliados à política, e é por isso que eu quero fazer dessa operação, da Operação Serenata de Amor, o meu principal projeto, pelo menos nos próximos meses da minha vida. Muito obrigado.